Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito dos dois principais requisitos que a gente precisa preencher numa ação judicial. Eu já expliquei para você que a necessidade de uma ação judicial para conseguir um tratamento, um medicamento ou um fornecimento de um procedimento específico que o plano de saúde ou o Estado não queiram fornecer para você é iminente. E por quê? Porque só através da ação judicial é que a gente consegue obrigar o plano de saúde ou mesmo o Estado a fornecer tratamentos que não estão no rol da ANS, ou remédios, medicamentos que não estão regulados pela Anvisa, ou qualquer tratamento experimental, ou qualquer procedimento necessário, cirúrgico, ou qualquer coisa que seja, ou uma terapia, enfim. Tudo que o plano de saúde ou mesmo o Estado aleguem não estar no rol da ANS, ou aleguem não estar no seu contrato de adesão, ou aleguem não estar no seu plano de contratação, unicamente através de uma ação judicial é que você vai conseguir o fornecimento desses tratamentos. Mas quais são os dois requisitos principais que você precisa preencher para que consiga de fato uma concessão judicial, para que você consiga de fato uma autorização judicial para que o seu plano de saúde ou o Estado forneçam o seu tratamento? Os dois requisitos são a necessidade e a urgência do seu tratamento. Ou seja, eu já expliquei em diversos outros vídeos que em todos os processos judiciais a gente precisa elevar ao máximo a necessidade do seu procedimento e o máximo possível a urgência do início do seu tratamento ou da não interrupção do seu tratamento ou do fornecimento imediato de qualquer coisa que você necessite. Para isso, a gente sempre precisa de uma prescrição médica. Então, através da prescrição médica, o seu médico vai constatar toda a necessidade para o seu tratamento. Seja ela cirúrgica, seja ela por sessões de terapias, seja ela por medicamentos, seja ela por qualquer que seja o tratamento. O médico, o seu médico, é a única pessoa que vai poder atestar essa necessidade. Com essa necessidade terminada, demonstrada, a gente consegue, através da ação judicial, extrapolar ao máximo o nível dessa necessidade. Como que a gente pode fazer isso? A partir do momento que o médico demonstra que você precisa de um tratamento, no processo judicial a gente começa a elevar todos os reflexos que o não fornecimento desse tratamento pode acarretar. Como, por exemplo, o quão prejudicado o paciente pode ser caso não tenha esse tratamento, o quão prejudicado esse paciente pode ser caso tenha o tratamento interrompido, enfim, tudo que o médico conseguir demonstrar como necessidade, a gente coloca no processo. A urgência vai casar junto com essa necessidade, porque se esse tratamento não for fornecido imediatamente, acarretará uma série de problemas para o paciente e tudo isso vai ser demonstrado na ação judicial. Então, como que hoje funciona um processo judicial? Os juízes de hoje, eles se baseiam, obviamente, em jurisprudências, obviamente em leis, obviamente em súmulas, enfim, todos esses trâmites processuais, essas normas processuais, é óbvio que são obrigadas a serem colocadas dentro de um processo. Tudo isso tem que cumprir toda uma formalidade, todas as regras. Mas o que é que realmente pesa na decisão do juiz em condenar um plano de saúde ou não, em condenar o Estado a fornecer um tratamento ou não? O que vai determinar essa decisão do juiz é se realmente o seu tratamento é urgente, se realmente o seu tratamento é necessário. Eu vou dar um grande exemplo aqui para que você entenda o tamanho da importância da gente demonstrar essa urgência. Se um paciente precisa fazer uma cirurgia para um câncer, e essa cirurgia é iminente para o tratamento, quanto antes ele fizer essa cirurgia, maior as chances de cura desse câncer ele vai ter. Se eu entro com um processo mostrando para o juiz que essa família não tem a menor condição de pagar esse tratamento, não tem a menor condição de pagar essa cirurgia, e que se esse paciente não fizer a cirurgia, as chances de cura dele são muito menores,
podendo até vir a óbito, podendo até vir a morrer esse paciente por não fazer essa cirurgia, eu estou jogando uma urgência lá em cima. E o juiz ele se sente na obrigação de me dar uma resposta, positiva ou negativa. Então, ou ele vai conceder uma liminar, que nada mais é do que a antecipação da sentença para que sejam produzidos os efeitos, ou seja, para que ele faça essa cirurgia, porque o paciente não pode esperar, para depois analisar todos os fatos e julgar o processo, ou ele vai negar a liminar e a gente vai jogar esse processo para o Tribunal de Justiça decidir se essa cirurgia deve ser feita ou não. Tudo baseado nessa urgência. Agora, olha a diferença do mesmo caso, o mesmo paciente, a mesma cirurgia, a mesma necessidade de cura de um câncer, por exemplo. E esse paciente vai no hospital e paga por essa cirurgia. Se eu entro no processo para pedir o reembolso desse valor que foi pago, eu descaracterizei totalmente a urgência. Então o juiz, ele não pensa mais que se não der a liminar, o paciente vai morrer. A gente está conversando única e exclusivamente de um valor monetário. Então o juiz não tem a menor pressa em decidir esse processo. Não estou dizendo que não vai ganhar o reembolso, mas vai ser um processo de 2, 3, 4 anos para terminar. Um processo onde a gente leva a urgência ao mais alto nível, o juiz ele vai dar essa liminar em menos de 24 horas, ou que seja em uma semana ou 30 dias. O fato é, teremos uma resposta o mais rápido possível. Ou para sim ou para não. E a resposta sendo negativa também não é ruim, porque a partir do momento que a gente tem uma resposta negativa, a gente abre espaço para ir para o recurso. E muito dificilmente numa segunda instância, no Tribunal de Justiça, a gente vai ter alguma decisão que foge das jurisprudências, que fogem do entendimento que os tribunais possuem, tá? É comum, numa primeira instância, num juiz, uma determinada vara, esse juiz ter um entendimento específico. O juiz achar que não pode ficar dando tratamento para todos os pacientes, porque senão vai quebrar o plano de saúde. É claro que isso, a gente tem todos os argumentos para comprovar que não é verdade, que pelo contrário, ele fazendo isso, ele está ajudando a indústria de negativas do plano de saúde. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, talvez. O fato existem juízes que têm um pensamento mais negativo e não fornecem essas liminares. Mas a gente tendo essa negativa, nós podemos ir para o Tribunal de Justiça e conseguir essa liminar em segunda instância. E tudo isso numa velocidade enorme. Em 30, 40 dias a gente já tem essa resposta do Tribunal de Justiça, desde quando impetrou a ação em primeira instância. Já quando a gente não tem urgência, a gente demora mais de 6 meses para ter a primeira decisão do juiz. Entendeu? Essa é a grande importância de demonstrar uma urgência. Então, o caso que eu dei aqui foi simplesmente o exemplo de uma pessoa pagar pelo tratamento e depois entrar com o processo, e uma pessoa entrar com o processo antes de ter que pagar. Se essa família entra com o processo antes de pagar, mesmo que ela tenha condições de pagar, a gente pode colocar no processo que ela fez a cirurgia de forma particular e que pagou porque não podia esperar a decisão do juiz, tamanha urgência do tratamento. Ou seja, a gente já entrou com o processo, a gente já pediu o procedimento e depois que entrou com o processo, essa família resolveu ir lá e pagar. Continua elevando a urgência. Entendeu? A grande diferença é essa, a pessoa pagar e depois entrar com o processo. Ela descaracteriza a urgência. Sem urgência, o processo tem muito mais chances de uma improcedência do que de uma procedência. Com a urgência escancarada, o processo tem muito mais chance de procedência do que de uma improcedência. E a necessidade é o que mais se baseia no processo judicial. Por quê? Eu não posso entrar com um processo judicial simplesmente com um protocolo, com uma prescrição médica, atestando que essa pessoa, no mesmo caso do câncer, que essa pessoa possui um câncer, foi diagnosticada com câncer. Se eu simplesmente demonstrar para o juiz que essa pessoa tem um câncer, o juiz ele não vai poder estipular qual é o melhor tratamento. Eu, como advogado, não vou poder demonstrar para o juiz qual é o melhor tratamento. Eu não vou poder colocar uma coisa óbvia para o juiz, entendeu? Eu não posso falar assim, mas essa pessoa tem câncer, ela foi diagnosticada com câncer. É óbvio que ela precisa fazer uma cirurgia. É óbvio que ela precisa de uma radioterapia. É óbvio que ela precisa de uma quimioterapia. Não é óbvio para o juiz e eu não posso demonstrar isso para ele. A única pessoa que pode demonstrar é o médico. Então, em cima da prescrição médica é que vai ser determinada a sua necessidade. Com esse binômio necessidade e urgência, a gente consegue
elevar as chances de êxito de qualquer processo. Esse é o real segredo de como conseguir um fornecimento judicial de qualquer tratamento, medicamento ou procedimento médico negado por um plano de saúde ou mesmo pelo Estado. Sempre, todos os pedidos que forem feitos judiciais ou todas as manifestações judiciais que foram feitas durante um processo tem sempre que estar com um objetivo muito claro, que é ser ligado à necessidade e urgência do paciente, para qualquer que seja. Eu quero dar para vocês aqui 2 exemplos de situações que são extremamente comuns em planos de saúde e que você resolve facilmente com a necessidade e com a urgência. A primeira é a cobrança da coparticipação, certo? A cobrança da coparticipação é totalmente legítima. É totalmente legal que o plano de saúde cobre dos seus pacientes, dos seus beneficiários, uma taxa de coparticipação. Isso já foi diversas vezes discutido judicialmente e hoje o entendimento majoritário, ou melhor, o entendimento unânime de todos os tribunais é de que é legítima a cobrança da coparticipação. Então, como que a gente pode anular essa taxa? Como que a gente pode tirar essa taxa de coparticipação? Sempre usando a necessidade e urgência. Vamos lá, casos práticos. Uma família ganha um tratamento para um acompanhamento de autismo, um tratamento de 10 a 15 mil reais por mês. E essa família acaba tendo um contrato com o plano de saúde de coparticipação de 50%. É óbvio que essa família não tem os 5 mil reais ou 7 mil reais para pagar todo mês para fazer esse tratamento. Ela já estava fazendo um tratamento para essa criança totalmente na gambiarra, pagando o mais barato possível porque não tinha condições de fazer o tratamento integral. Então vamos dizer que essa família tivesse condições de pagar aí seus R$1.000, R$1.500, que era o que ela estava conseguindo bancar com o tratamento sem o fornecimento integral. Aí ela ganha um processo judicial, o plano de saúde é obrigado a fornecer um tratamento integral de 10 mil, 15 mil reais, e essa família que não estava aguentando pagar os 1.500 reais lá atrás, acaba tendo que pagar 3, 4, 5, 6, 7 mil reais para conseguir esse tratamento integral. Ou seja, é totalmente inviável. É claro que essa família não vai conseguir dar conta desse pagamento. E o que vai acontecer? Ela vai voltar a diminuir o tratamento para poder ter um valor que ela aguente no orçamento mensal dessa família, que vai voltar para esse gasto de R$1.000, R$1.500 reais por mês. Só que para essa família conseguir pagar R$1.000 ou R$1.500 reais por mês, esse tratamento fornecido pelo plano de saúde vai ser um tratamento em volta dos seus R$2.000, R$3.000 reais, ou seja, totalmente inferior à necessidade da família. Aí a gente consegue, dentro de um processo judicial, colocar que essa família está sendo extremamente prejudicada com o fornecimento desse tratamento, a criança está sendo totalmente prejudicada com o tratamento parcial e não tendo parcelamento integral, tudo isso através de laudos médicos, onde a gente vai atestar a necessidade dessa criança ter o tratamento integral fornecido pelo plano e a urgência de que seja retomado as terapias integrais para essa criança não mais ser prejudicado. Com isso, a gente pede que o tribunal limite a cobrança de coparticipação, porque quanto mais for cobrado dessa família, mais distante do tratamento essa família vai ficar. Ou seja, com a necessidade, com a urgência, a gente consegue limitar a coparticipação, que é uma cobrança legal, para um valor que a família aguente pagar. Normalmente a gente se baseia numa norma que existiu no passado, mas que foi revogada, que é a limitação do valor que essa família paga no plano de saúde. Então, se o plano de saúde que a família paga para essa criança custa 300, 400 reais, a coparticipação dela a gente pede para que seja limitada ao valor do plano. Então, ela vai poder pagar o valor de coparticipação apenas os 300 e 400 reais. O que eu quero que você entenda? Eu não estou dizendo que existe uma ação judicial que eu possa garantir que eu vou tirar a taxa de coparticipação do plano de saúde. Não, isso não existe. Mas o que existe através de uma ação judicial, a gente pode demonstrar que a coparticipação que o plano de saúde está cobrando de você é abusiva e conseguir uma ordem de um juiz para que limite esse valor de cobrança. Certo? Ou seja, que você pague por um tratamento de 10, 15, 20 mil reais mensais, um valor que caiba no bolso e que não vá distanciar o acesso do tratamento para essa família, entendeu? Sempre usando esse binômio, necessidade e urgência. Esse é o grande segredo para que você tenha êxito em qualquer processo judicial. Mais um exemplo.
a cláusula contratual que os planos de saúde sempre colocam de doença pré-existente. Então agora eu não vou dar mais o exemplo nem do câncer nem do autismo, vamos dar um exemplo agora de cirurgia bariátrica. O que acontece na cirurgia bariátrica? Muitas vezes, quando a pessoa faz um contrato com um plano de saúde e precisa fazer uma cirurgia bariátrica, ela faz o pedido no plano e o plano fala que a obesidade dela era uma doença pré-existente. Ou seja, ela já era obesa antes de aderir ao plano de saúde. Com isso, ela faz a negativa e não fornece a cirurgia bariátrica para esse paciente. Como que pode ser revertido esse argumento da doença pré-existente numa ação judicial? Também elevando a necessidade e a urgência. A partir do momento que eu demonstro que essa paciente precisa fazer uma cirurgia bariátrica, porque senão ela vai ter um monte de reflexo na vida dela por conta da obesidade, e tudo isso vai ser demonstrado por laudos de psicólogos, do próprio cirurgião plástico, de um cardiologista, enfim, de toda a equipe necessária para poder atestar a necessidade de uma cirurgia bariátrica, eu comprovo judicialmente para um juiz que essa pessoa tem a necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Dentro desses laudos a gente consegue comprovar a urgência de se fazer essa cirurgia, porque se essa paciente não fizer essa cirurgia o mais rápido possível, ela vai ter complicações no coração, vai ter complicações de uma diabetes, vai ter complicações de um derrame, enfim, qualquer que seja o reflexo que essa obesidade possa causar, vai ser atestada pelo médico e a gente vai conseguir elevar isso como uma urgência no processo. Aonde eu quero chegar? A partir do momento que eu coloco num processo que essa pessoa, mesmo tendo uma doença antes do contrato, os reflexos dessas doenças são posteriores ao contrato. Ou seja, a doença pré-existente não é mais o foco, e sim o reflexo que essa doença teve após o contrato. Dessa forma, a gente exclui totalmente a cláusula contratual de doença pré-existente, porque a necessidade e a urgência do fornecimento do tratamento dessa paciente é muito mais relevante a uma cláusula restritiva do plano de saúde. Então, o plano de saúde tem uma cláusula contratual que restringe acesso a essa doença pré-existente. Porém, essa doença pré-existente causou uma enormidade de problemas nesse paciente. E se ele não fizer o tratamento, ele pode ter enormes prejuízos, podendo chegar até a óbito, a morte. Quando a gente faz uma balança para pesar o que é mais importante, se é sanar essa necessidade e urgência do paciente ou respeitar uma cláusula restritiva de um plano de saúde, é óbvio que o juiz vai optar pela necessidade e urgência. Aí, por um processo judicial, você vai conseguir anular essa cláusula da doença pré-existente e obrigar o plano de saúde, ou o Estado, mas nesse caso mais o plano de saúde, a fornecer o tratamento para essa paciente, mesmo com a cláusula de doença pré-existente. Bom, esse vídeo foi específico para eu demonstrar a importância de um processo judicial ser elevado ao máximo a necessidade e urgência. E isso não é apenas numa petição inicial, no começo do processo, é em todo momento do processo. Numa execução de liminar, numa manifestação simples para poder fazer um pedido para o juiz no meio do processo, numa demonstração de que o fornecimento do tratamento está sendo inferior ao necessário, ou não está tendo fornecimento conforme decidido pelo juiz, enfim, em todos os momentos processuais, em todas as peças processuais, existe uma importância imensa em sempre falar da necessidade e urgência do paciente para que você consiga o seu tratamento, o seu medicamento ou o seu procedimento totalmente fornecido pelo plano de saúde ou pelo Estado. Legal? Esse vídeo foi para explicar qual é a importância desse grande segredo para que você consiga êxito em uma ação judicial e o fornecimento integral de tudo que você precisa para o seu tratamento. Legal? Muito obrigado.